feliz, então dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí. Se você está aqui é porque o Senhor te trouxe para receber a palavra. Quantos creem que o Senhor vai falar com você nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí, lá em João. O Senhor tem falado muito comigo esses dias, né, sobre essa passagem. Uma passagem bastante conhecida em nosso meio, né? Passagem da mulher samaritana. Não sei quantos já ouviram falar dessa passagem. É uma passagem bem conhecida. Então está lá em João, Evangelho de Jesus que escreveu João. Amém, glória a Deus, aleluia. Abre aí a sua Bíblia lá em João capítulo 4, de versículo número 4 também. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera o filho de José, seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dei um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede água, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você não conhece o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria te dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva e jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, essa está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoremos em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Dá um glória a Deus aí. Coloque a mão ao seu coração aí, feche os teus olhos. Aleluia, Pai, que a tua palavra, Pai, foi lançada em nosso meio. O Senhor possa nós possamos ter um encontro verdadeiro nesta manhã com o Senhor, Pai. Que o Senhor passa, Pai, para curar, passa para transformar, para restaurar coração nesta manhã, Pai. Por isso, nos dá revelação, fala conosco, Pai, que não possamos sair daqui da mesma maneira, que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, Pai. Manifesta o Teu poder em nosso meio, Pai, e não sairemos daqui vazio, Pai, sairemos daqui carregados, Pai, da Tua glória e do Teu poder. Digam glória a Deus aí.
Aleluia. Você vê que nos versículos anteriores, Jesus estava na Judéia com João Batista pregando, batizando, e os fariseus, só para vocês contextualizar um pouco aqui, os fariseus estavam lá, quem prega mais? Quem batiza mais? E Jesus olhando aquilo, eles não estão entendendo nada que eu estou fazendo. Preciso voltar para Galiléia, vou voltar para Galiléia, vou voltar. Só que lá, porque Jesus ele não fica em meio de discussão. Quem prega mais, quem é melhor, quem toca mais, quem faz mais para o Senhor, quem não faz, Senhor. Jesus não fica no meio desse tipo de pessoa. E Jesus falou, vou voltar para Galiléia. Só que antes de Jesus falar isso, eu preciso passar em Samaria. Era necessário? Não era necessário, porque o povo samaritano e os judeus não se davam bem. A palavra de Deus diz aqui que eles... Jesus já até quebrou um paradigma de falar com uma mulher samaritana ainda, falar ainda com o povo samaritano. Os judeus não falavam com o samaritano, ainda mais uma mulher. Então Jesus foi lá com a infinita graça, falou, eu vou passar em Samaria, eu vou mudar a vida daquela mulher. Quantos Jesus tem mudado a sua vida aí? Não sei se vocês aí, quantos de vocês lembram como foi o encontro de você com o Senhor? Nós vamos ter um encontro com Deus aí, já está marcado, dia 19, 3 horas, 2h30 já é para estar aqui, adorando, buscando o Senhor, Mas Jesus falou que era necessário, porque ele queria mudar a vida. Não sei, hoje Jesus estava falando comigo essa semana, Jesus vai mudar a vida nessa manhã em nome de Jesus. Às vezes fala, Gabriel, eu já conheço, mas Jesus vai te reacender a chama dentro do seu coração aí. Aqueles que dormem, Deus vai dar uma acordadinha aí que é o tempo, E Jesus ali parou para descansar, mas nenhum momento Jesus, nenhum momento no capítulo 4, se você for ler ele inteiro, nenhum momento Jesus tinha fome e tinha sede. Mas a primeira coisa que Jesus fala para a mulher, me dá um pouco dessa água aí. Nem comida, os discípulos foram buscar comida e quando eles voltaram com a comida, falaram, então, Senhor, não, a comida que eu tenho é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós estamos aqui, se você está aqui, é porque a vontade do Senhor é que você cumpra a obra que Ele te chamou para fazer. Tem muita gente aqui que tem dom, talento, mas hoje o Senhor vai reacender essa chama aí dentro do teu coração. Diga um glória a Deus aí, diga um aleluia, ativa aí, Então Jesus vai de encontro a essa mulher, pede água, e ela falou assim, e Jesus responde para ela, se você conhecesse o dom de Deus, mulher, e soubesse quem está te pedindo água, Jesus ele não queria dar água dela, Jesus queria dar água para ela, porque tudo aquilo, se ela entendesse tudo aquilo que Jesus tem para dar, é maior do que ela tem, ela pararia e falava, realmente, o que eu tenho não é nada comparado ao que Jesus tem para minha vida. E muitas vezes na nossa vida isso. Quando a gente parar para entender que Jesus tem muito mais para dar para nossas vidas do que nós temos para dar para Ele, que a gente vamos parar de murmurar, vamos parar de reclamar. O tempo está difícil, o trabalho que eu tô, está difícil, a escola, não sei o que, estou sem dinheiro, Mas se você entender que Jesus tem muito mais para dar do que nós temos para dar para Ele, a gente vamos parar de reclamar. Então essa mulher, ela foi num horário que não tinha ninguém, porque ela já não queria ver ninguém. Era mal falada na cidade, ela vai num horário que o sol está escaldante, tá na sombra, parece que está mais quente do que no sol. Então ela vai num horário que não tem ninguém, porque mal falada, já estava sem expectativa de vida, sem
os sonhos mortos, a família destruída. Só que Jesus resolve mudar a vida dela. Fala: eu quero te dar, você está segurando um cântaro, eu quero te dar uma fonte. Jesus está falando: ó, o que eu tenho é muito maior do que você tem. O cântaro, a fonte não cabe dentro do cântaro. Ela ficou segurando o cântaro. Por quê? O cântaro é assim. Ela estava lá na casa dela, pegou o cântaro, foi lá, encheu, mas no outro dia ela vai voltar. E Jesus estava falando para ela: ó, o que eu tenho para você é maior que esse cântaro. Não cabe dentro desse cântaro. Então, Jesus falou assim, só que ela não estava entendendo o princípio que Jesus estava falando para ela, o que Jesus queria dar para ela. E aí Jesus, com a sua infinita graça, falou assim: vá para sua casa, pega o seu marido e volte. Pensa numa área que essa mulher não queria mexer. É na área sentimental, na alma. O pastor esse dia colocou um exemplo de quando a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, fazer morada. Só que tem área tem cômodo lá da nossa casa que nós não deixamos Jesus entrar. Tem outro exemplo: se eu aqui torcer o pé, é que eu não fico igual o pastor andando para baixo, mas se eu torcer o pé aqui, começar a gritar, não sei quantos, tem algum enfermeiro aqui? Nosso meio, nem médico? Não? Ainda não. Vamos orar para esses jovens aí, alguns ser. Não, mas se eu torcer o pé aqui, começar a gritar de dor, começar a gemer de dor, meu grito vai assustar vocês, porque vocês não entendem do assunto. Mas se eu for no ortopedista, do mesmo grito, do mesmo gemido, falar: pelo amor de Deus, não mexe, ele vai fazer o quê? Ele vai mexer. Por quê? Quem entende do assunto não espanta com grito. Jesus estava falando: vai doer, mas eu vou curar. Vai doer, mas eu vou curar você. Às vezes vai ser novo para alguém. 33 anos da minha vida, falar do meu pai biológico me machucava. Eu mudava de assunto, não queria saber, porque eu estava trancado no quartinho lá, no escuro ainda, chave bem trancadinhas. Não, Jesus não mexe. Mas quando Jesus falou assim: eu preciso te libertar, preciso que você seja livre disso. Aí Jesus maravilhoso, vai lá, cura, limpa, transforma. Porque Jesus, com essa mulher, queria dar água, queria que o coração dela seja transformado, a alma dela seja curada, mas partia dela, porque Jesus não se apresentou como Jesus, ela tratou Jesus ali como um judeu. E se a gente apresentar Jesus como judeu, ele vai se apresentar como judeu. Daí, depois Jesus falou do marido: você teve 5 maridos, e o que você está hoje não é seu. Ela: vejo que você é profeta. Ainda falando: tá bom, vocês dizem que adoram em Jerusalém. Aí depois que a cura vem, depois que Jesus tratou o interior dela, ela falou assim: qual lugar que nós devemos adorar? Ela estava preocupada, porque quando a cura vem, não importa o lugar do adorador. Às vezes eu vejo o pastor aqui, o pastor tem um dom, um talento de cantar, mas às vezes o pastor fala assim: adora aí, irmão, levanta suas mãos. E aí tem irmãos que levantou a mão já alto já. Vamos levantar as mãos, adorar o Senhor. Ela estava perguntando: é em Jerusalém ou é aqui em Samaria que eu devo adorar? E Jesus falou assim: um adorador de verdade não tem lugar. Lá segunda-feira, lá no alto carro lotado, não sei se tem isso aqui, tem lotado? Nunca peguei o alto carro lotado. Tem um metro lotado aqui também? Vocês adoram no metro lotado lá? Um verdadeiro adorador adora no meio das circunstâncias. Não entra no metro lotado, aí espera um outro vazio. Aí. Que bom, velho, aleluia. Jesus
Estava falando para ela, um adorador não tem lugar para adorar, né? Lá na sua casa você tem adorado? Lavando a louça. Ontem nós chegamos lá para fazer o 7 passos, o Juliano estava lavando a louça. Pegamos, falei, isso aí tá firme, hein, Juliano? Glória a Deus. Porque o adorador de verdade adora em qualquer lugar. Lá no seu trabalho, às vezes, o patrão fica pegando no seu pé, você adora. Lá na escola, a professora fica pegando, você adora. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eu não sei em qual área que o Senhor quer te tratar nesses dias. Às vezes na nossa vida nós ficamos fechados. Senhor, o Senhor está me dando água, mas eu estou aqui com o meu cântaro. O Senhor quer curar a minha vida, mas deixa lá. Se o Senhor quer entrar na minha vida, porque está aqui dentro da igreja, é fácil. Ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil. Com um irmão gente boa, igual nós somos, melhor ainda, né? Mas e lá fora? E lá fora, que as pessoas vê você, e como que elas vê você? Essa mulher, Jesus mudou a vida dela, ela foi uma grande missionária. Lá na cidade de Samaria, Jesus mudou a vida dela, ela teve que trocar as vestes, ela teve que trocar vestir um terninho, contextualizar. Não, Jesus mudou ela por inteiro, o jeito dela. Por isso que eu falo, quando eu até usei esse exemplo, que crente a gente conhece só de olhar. Só de olhar eu sei que a pessoa é crente, que a pessoa tem Jesus no coração. Por quê? A pessoa brilha, a pessoa tem um brilho de Jesus. Você tomou banho? Aleluia. Aí conta-se que ela ainda tem o cântaro na mão. Ela tem muitas das vezes é assim. Se não der certo com Jesus, eu tô com o cântaro. Eu dou o meu jeito. Aí tem pessoas que você vê, fica pra lá e pra cá, você fala, essa pessoa tá perdida. Porque ela tem o cântaro. Jesus quer dar uma fonte, só que fonte não cabe dentro do cântaro. Jesus quer levar ela a níveis maiores, mas só que ela tá ali limitando o trabalhar do Senhor. Muita gente tem limitado o trabalhar do Senhor. Por quê? Está com o cântaro. E o Senhor falando para essa mulher, larga esse cântaro, mulher. O que eu tenho para você é coisas grandes. Eu converso com muitas pessoas aqui. E eu falar real, tem muitas pessoas que têm talento e estão segurando o cântaro. Estão falando assim, a gente às vezes convida vocês para vir para oração. Nem todos vêm. Às vezes, eu estou sem tempo, mas todos nós trabalhamos. Porque larga esse canto, Deus quer te renovar, quer colocar você em níveis maiores, quer lá na sua empresa avançar, lá na sua casa, que a sua casa venha a ser uma casa de bênção. Mas falar, vamos para a célula, ninguém vai. Às vezes só vem para o culto. Muitas das pessoas têm vivido como um crente normal. O que é um crente normal? Vem para o culto, ouve uma palavra, e se a palavra não foi boa, ela sai, a palavra não foi tão boa, o Gabriel ficou falando, eu não entendi nada, o pastor falou, eu não entendi nada, mas quem faz o culto não sou eu, não é o pastor, é você. Se você entrou naquela porta para cá e saiu reclamando, é porque você não veio tão bom, não veio bom para receber aquilo que Deus tem para sua vida. Às vezes, eu não senti nada, não arrepiei nada. E contas que um pastor que eu ouvi disse, você quer arrepiar? Antigamente lá no Brasil, tinha um rapaz que amolava faca. Não sei se aqui tinha isso. Que era uma bicicleta, ele virava a bicicleta dos avessos e começava a pedalar ele falou que ele arrepiava todinho. Então, quer arrepiar? Eu vou pegar essa bicicleta, passar ali a lâmina, a faca, faz um barulho, né? Isso aí é só para quem eu
não sou dessa época, viu, Amélia? Eu sou da época que já usava o carrinho, né? Já ia com o carro, né? É brincadeira. Né? E o versículo 23, pega aí sua Bíblia aí. Lá no versículo 23, passagem que eu achei interessante, que o João diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus, ele levanta pastores, Deus levanta líderes, Deus levanta discipuladores, mas adoradores ele não levanta, ele procura. Quantos verdadeiros adoradores nós temos aqui? Se você está aqui, você é um adorador, né? Vim um domingo de manhã, e quem tá mais é adorador ainda vai no culto de Guimarães lá. Não vai para já, não vai ajudar, né, pastor? Que não tem água nem luz lá. Mas domingo que vem vai ter obra lá. Sábado vai ter obra lá. Um verdadeiro adorador fala assim: Gabriel, pastor, o que vocês precisam aí? Que eu quero lá ajudar em Guimarães. Nós precisamos, né, pastor? Né? Por quê? O Senhor está à procura dos verdadeiros. Eu creio que esse tempo já chegou, né? Esse tempo é agora. Não deixa para depois, irmãos. O Senhor está à procura de ver o nosso coração, o nosso desempenho, o nosso... Aonde está o nosso coração, pastor? Aonde está o nosso coração para a obra com o Senhor? Né? Às vezes, eu até separei aqui, que a nossa fé é aumentada. Eu dei um exemplo da Ju essa semana. A gente estamos procurando espaço aqui do Porto. E aí o pessoal manda para Juliana. A Juliana ligou esses dias. E o tiozinho, o senhorio, falou assim: qual é o valor da renda que vocês estão procurando? Eu falei: a gente está procurando mais no centro do Porto, de 1.500. Aí o senhorio deu risada dela. Ela desligou, ficou chateada. O tiozinho riu de mim, não sei o que. Eu falei: amor, para o mundo isso é loucura, mas para aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, e eu creio que Deus vai dar um prédio até das condições melhor. O senhorio lá, se for o seu Antônio, falar: é seu, mas eu vou dar um ano de carência. É um ano de carência, né? Vamos ficar um ano sem pagar, né? Porque aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, a fé ela é aumentada, né? Nada pode parar um adorador, nada pode te parar, nem a tribulação, nem as circunstâncias, nada vai te parar. Eu tenho, eu estava orando esses dias e comecei a relembrar. Na pandemia, a única coisa que não parou foi a igreja. Nada vai parar a igreja do Senhor, nada vai parar os verdadeiros adoradores, mesmo que fosse lá em live. Muitas vezes a gente ficamos sem trabalhar, fechou tudo, mas a igreja não parou. Continuou orando, continuou jejuando, continuou fazendo as coisas que tinha que fazer, porque o verdadeiro adorador não para. Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Fala pro seu irmão aí: Jesus quer que você conheça de perto. Não, fala aí com mais. Jesus quer que ele te conheça de perto. Aleluia. Aleluia. E Jesus, depois ela pergunta. Ela fala assim, pergunta não, ela fala: vai vir um Messias chamado Cristo. Daí Jesus se apresenta a ela como quem de fato ele é. Quem de fato ele é? Ele é o Jesus Todo-Poderoso, que limpa, que cura, que restaura. Fala trazer a forma original que você é. Às vezes as pessoas vêm, vestem uma roupa, vestem um terno, vestem uma roupagem que não é você. Às vezes as pessoas se vestem de uma roupagem que não é você. Eu tô de jovem, sou um jovem ainda. Não parece,
Não parece, mas eu sou um jovem. Às vezes um jovem mais para lá, né? Um jovem maduro, né? Mas eu sou um jovem, né? Mas é só um quebra-gelo. Quando ela achava que ele era só um judeu, ele se comportou só como um judeu. Quando ela achava que ele era só um profeta, ele tratou ela só como um profeta. Quando ela quis conhecer o Messias, ele apresentou como quem de fato ele é, né? E na nossa vida qual o nível de intimidade que você tem com Jesus? Qual é o nível? Você trata Jesus como um judeu? Você trata Jesus como um profeta? Ou você trata Jesus quem de fato realmente ele é? Porque ele tem todo o poder. Às vezes nosso probleminha é tão pequeno perto da grandiosidade de Deus na nossa vida. E tem um exemplo, né? É possível colocar um oceano dentro de um pote de manteiga? Um potinho de manteiga? Não tem, mas se eu for lá na praia, pegar lá um pouquinho da água do oceano e falar, ó, eu tenho um oceano, é o oceano, eu vou te oferecer. Você vai falar, aí, realmente, é um pouquinho do oceano. Não a totalidade do oceano. É muita gente, muitas vezes dentro da igreja. A gente pega um pouquinho de Jesus, só um pouquinho, coloca ele num potinho e fala, eu tenho Jesus. Mas fica limitando o trabalhar de Deus na totalidade dele, na sua vida. Jesus, ele tem muito mais para nos dar, irmãos. Eu creio que esse é o ano das portas abertas. Eu creio que Deus já abriu muitas portas para muita gente. Deus já tem falado com você ao longo desses dias. Às vezes nós já está no meio do ano. Aí você fala, chegando, né? Não no meio do ano. Mas estamos chegando já. Né? Falta aí poucos dias, metade do ano. Aí você fala, a porta nenhuma se abriu. Aí Jesus, eu só peguei ali só um pouquinho de Jesus, ofereci, mas estou segurando o cântaro. E Jesus está falando, larga esse cântaro, irmão. Eu tenho muito mais para te dar. O que é muito mais? Tem pessoas que estão segurando. O que significa o cântaro? Às vezes é o dinheiro. O pastor colocou aqui, às vezes é o dinheiro. Às vezes as pessoas... eu coloquei aqui porque quando a nossa força é o dinheiro, você não chega a lugar nenhum. Porque o dono do ouro e da prata é o Senhor. Às vezes o dinheiro tem te impedido, a sua família tem te impedido, o seu cântaro às vezes pode ser o seu trabalho ter te impedido. Eu conto isso aqui, não porque eu sou melhor, pior, mas quando eu vim para Portugal... Eu falei, eu quero trabalhar num lugar de segunda a sexta, eu não trabalho até mais tarde, e eu não faço hora extra, eu não trabalho nem de sábado nem de domingo. Para muitos hoje é loucura. Chegar em Portugal e falar isso para um patrão, eu falei, esse menino é maluco. Não veio para trabalhar, veio para... Não sei o que é esse menino. Aí meu patrão, ateu, não acredita em Deus, falou assim, a gente não trabalha até mais tarde, Aí ele me deu um ordenado bom e não trabalhamos de sábado e de domingo. Não trabalho de feriado. Eu falei, você está contratado. Eu falei, é isso. Porque quando a gente toma uma posição, quando a gente deixa Deus fazer na nossa vida, o que só Ele pode fazer, irmão, fica tudo mais fácil, né? Hoje precisamos entender que a glória é dele. Quando a gente entendemos que a glória é dele, fica bom, fica mais fácil. Quando a gente não entendemos que a glória é somente dele, de tudo que a gente tem, vai tudo passar na nossa mão e vai embora. Muitas vezes a gente vê irmãos, eu comprei um carro bonito, mas aí você vê, baixa o carro, porque não dá toda a honra e glória para o Senhor. Às vezes não pede direção, não ora a Deus, não busca do Senhor, não... E Jesus está falando para essa mulher, larga esse cântaro, o que eu tenho é uma fonte de águas vivas, que rios fluirão dentro de você, porque aonde você for, a minha palavra, a minha presença é contigo,
Ela foi, o interessante dessa passagem que ela pega o cântaro na casa, sai de casa, vai ao poço. Ela fazia isso diariamente. Então, imagine, ela ia, um dia normal dela, pegar o cântaro, ir até o poço e depois pegar o cântaro e até voltar para casa. Porque ninguém pega o cântaro, vai para casa ou vai para o poço, depois vai para o shopping. Ninguém faz isso com um cântaro pesado. O que Jesus falou para ela? Ela pegou o cântaro. Quando ela encontrou com Jesus, ela largou o cântaro e foi para a cidade. Sabe o que Jesus fala nessa passagem? Que Jesus vai mudar muitas rotas nesse dia. Jesus, sabe aquele lugar que você frequenta? Você não vai frequentar mais. Sabe as amizades que você tem? Sabe as pessoas que você coloca na sua mesa? Deus está te tirando essas pessoas. Porque a mesa eu tenho aqui em Portugal, eu e a Ju voltamos, né? Que era difícil a gente ter essa, mas a gente voltou a sentar na mesa. E a mesa é lugar de compartilhar, lugar de você falar do amor de Jesus, compartilhar. E agora o que a gente faz? Lê a Bíblia junto na mesa, tomando um pequeno almoço. Por quê? Quando Jesus entra na nossa vida, rotas vão mudar. Direções que você andava não vão andar mais. Amizade, principalmente os jovens, Ele transforma. Principalmente os jovens. Eu ministrava muito para jovens. Por quê? Quando você tem um jovem que infelizmente é viciado, se você continuar andando com ele, a probabilidade de você continuar no vício é muito grande. Quando nós conhecemos Jesus, Ele muda a nossa rota. Jesus está falando: Jesus, eu quero mudar a tua rota. Fala para o seu irmão: eu vou mudar a tua rota. Aleluia, aleluia. Jesus, Ele quer mudar vidas. Quantos creem que Jesus quer mudar a vida? Jesus quer mudar a sua vida, irmão. Não sei qual área que é. Às vezes você está aqui, você já ouviu essa palavra, você já ouviu da mulher samaritana, de um outro jeito de pensar. Jesus deu uma fonte de água viva. Jesus curou a alma dela, falou que maldição hereditária na casa dela estava quebrada em nome de Jesus, porque muitas das vezes ela pensava: fez na vida da minha mãe, agora está na minha vida. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele quebra todas as maldições. E Jesus ensinando ela onde que devemos adorar. Não há lugar para um verdadeiro adorador. O adorador, quem faz o lugar. Às vezes o lugar está todo bagunçado. Você chegou, o ambiente tem que mudar. O ambiente à sua volta tem que mudar. Porque quem faz o lugar é o adorador. Eu gosto muito de cultuar. Eu já falei isso para os irmãos. Em 11 anos de conversão, eu faltei o culto uma vez só de domingo. Nunca fiquei sem um domingo no culto. Uma vez só. Por quê? É lugar de adoração. É lugar de nós entregarmos, adorar. O dia do Senhor, já falou a palavra aqui, o domingo é o dia do Senhor. Então, se tivermos nós que ir lá em Viana do Castelo, vamos também. Dá para fazer o culto mais tarde, nós saímos de Guimarães, vai lá para... Porque domingo é dia do Senhor. Em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí. Gostaria que você se colocasse de pé aí no seu lugar, para a gente orarmos. Aleluia. Pastor, vamos adorar. Agora vamos mostrar quantos adoradores nós temos aqui em nosso meio.